Marlon Gomes pode ser a novidade na escalação de Barbieri. Vamos trazer sobre isso. Eu vou analisar mais ou menos aí o que pode ser essa entrada de Marlon Gomes no time titular e no lugar de quem ele deve entrar para fazer esse jogo contra a equipe do ABC. Vamos falar também sobre a transmissão do jogo. Jogo no Sport TV e Premier. Você vai saber quem vai narrar esse jogo. É pai de vascaíno, hein? Vamos falar também sobre o CT. Olha, CT do Vasco não está agradando a 77. A gente vai falar sobre isso porque aquela história lá do ano passado, lembram? Pode voltar à tona e o Vasco buscar um novo CT. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, amanhã é dia de Vasco, hein? Quinta-feira tem Vasco em São Januário. É, meus amigos, já são aí mais de 15 mil ingressos à venda, você já viu, vendidos, né, emitidos. A torcida do Vasco deve comparecer. Parece que não vai ser tão em peso por causa daquela briga, né, dos valores. Tem torcida organizada, inclusive, aí pensando em um protesto por causa dos valores dos ingressos. Mas, enfim, o certo é que teremos esse jogo aí importante. Outra situação é o seguinte, muita gente perguntando onde é que vai ser transmitido esse jogo, Léo? O jogo terá transmissão do Sport TV e do Premier, lá do Grupo Globo. Será exclusivo aí do Grupo Globo em TV fechada. A Globo só vai transmitir a Copa do Brasil a partir do momento da terceira fase, próxima fase, quando vão entrar os times das Libertadores. A Globo escalou aí o Vilani, o Pedrinho e o Lédio. O Vilani que é o pai de um vascaíno, né? O filho do Vilani, inclusive, entrou com o Pumita Rodrigues em campo no último jogo do Vasco. E agora o Vilani vai ouvir o pai aí narrar muitos gols do Vasco com fé em Deus. O filho do Vilani aí. E Vilani será uma das atrações aí do Sport TV, junto com os vascaínos Lédio e Pedrinho nos comentários do Vasco. Falando sobre situação de mudanças, né? Escalação do Vasco, quais mudanças que podem ocorrer. O Vasco treinou hoje em São Januário, inclusive daqui a pouco eu tenho informação sobre o CT, hein? O Vasco treinou hoje em São Januário por causa daquela operação que teve lá da polícia, e aí vocês viram até que o Felipe Melo, do rival do Fluminense, chegou a colocar nas suas redes sociais aí, zoada de tiro, algumas pessoas, o helicóptero por diversas vezes pousando, enfim, o Vasco achou por mais seguro, até porque a operação rolava colado no CT do Vasco, fazer o treinamento em São Januário. E nesse treinamento, segundo a gente pôde saber, até Pedrosa trouxe também essa informação, a novidade pode ser Marlon Gomes. Marlon Gomes pode entrar aí no meio de campo do Vasco da Gama. Mas como seria, Léo? Vai sair o Andrei? Não vai sair? O Vasco deveria ser formado aí por Léo Jardim, por Pumita, por também o Capasso, o próprio Léo Pelé, o Lucas Piton, e aí no meio de campo a gente teria o seguinte, o Andrei, também a gente teria o Marlon Gomes e o Jair. Esse seria o meio. Saindo em relação àquele jogo do Campeonato Carioca, o Galaça. Então, o Marlon Gomes entraria no lugar do Galaça. Do meio para frente, seria a mesma situação de Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Lembrando que foi um teste feito pelo nosso Maurício Barbieri, mas que o que é que pode rolar? Ele pode até fazer outras mudanças. Ele, inclusive, deixou claro na entrevista coletiva que hoje ele faria teste, né, para saber quem estava bem, quem não estava bem, para poder fazer essa escalação do Vasco. O Vasco, inclusive, joga por uma vitória para poder passar de fase para a terceira fase. Tem que torcer para alguns tropeços acontecerem. Até o momento aí, estava nos pênaltis do Atlético Goianiense, também o Goiás, enfim, mas o Vasco aí tem que torcer para alguns tropeços para que ele vá para o pote 1, né? E aí enfrente equipes teoricamente mais fracas, né? Se o Vasco ficar no top 2, no pote 2, o Vasco pode enfrentar os times que vêm da Libertadores. Mas enfim, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Olha, quem lembra dessa informação que eu trouxe aqui no ano passado, que o Vasco e a 77 estava de olho em outros terrenos para fazer o CT. Hoje, inclusive, na hora que a gente fez o vídeo aqui, que eu falei, olha, o Vasco vai treinar em São Januário, mas há uma preocupação por causa dessa situação também de segurança. A 77 não ficou muito satisfeita com o terreno do CT do Vasco.
E isso, é claro, hoje também foi uma das gotas d'água, né? Porque o Vasco teve que mudar de treinamento, né? O Vasco teve que ir para São Januário para treinar por causa de uma operação. A 77 já está mapeando o Rio para poder trazer um novo CT, investir no novo CT, e isso pode acontecer sim. Por isso até a 77 não fez grandes mudanças no CT Moacir Barbosa, não estão satisfeitos com a área ali a que foi alocada esse CT do Vasco, e agora, até se a prefeitura passar esse terreno para o Vasco da Gama, muito pouco provável que a 77 permaneça por ali. Só se tiver alguma mudança muito catastrófica aí, faça com que eles possam ter mudar de ideia. Mas a situação é o seguinte: nesse momento, a equipe da 77 busca um outro local para fazer o CT do Gigante da Colina. Enfim, infelizmente, né, a localização causa isso. A gente sabe o que acontece. O Vasco tinha naquele momento esse terreno, né, pela prefeitura, cedido pela prefeitura, tinha esse problema todo aí de escritura e muito mais, mas parece que a 77 não está muito satisfeita e vai buscar novos caminhos aí para o Vasco alocar seus treinos. Inclusive tem aí o Vasco querer nesse momento ter um CT integrado, né, com a base, para que a base possa estar próxima, para que o Maurício Barbieri também acompanhe. É uma ideia também do Paulo Brax também, né? Ter um CT onde você possa ter a base juntamente com o time principal, para que todo mundo possa acompanhar ali de perto a situação de crescimento e de evolução de alguns meninos. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Lembrando, hein, amanhã tem live pré e pós-jogo. Vamos falar muito de Gigante da Colina, vamos falar muito aí da escalação que o Barbieri vai mandar a campo. Lembrando que os ingressos para Vasco e Flamengo já estão à venda, inclusive 10 mil ingressos já tinham sido vendidos. E é isso, amanhã é dia de Vasco, Vasco jogando aí para uma vitória e passar para a terceira fase da Copa do Brasil. Tamo junto, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, até mais. Saudações vascaínas, deixe seu like, curtir muito e até a próxima. Valeu!